Olá, mulheres lindas, como vocês estão? Como passaram o feriado? Todo mundo bem? Então, hoje eu estou aqui de volta com esse tema aqui maravilhoso. Decida ser feliz se livrando das velhas feridas. E é um tema que tem falado muito comigo, um tema muito bacana, que foi a Ângela Cirina que postou e eu estou aqui repassando para vocês. Eu espero que vocês sejam muito abençoadas. Fica aqui comigo que eu tenho certeza que a visão de vocês vai ser muito ampliada com esse tema. Eu vou ler para vocês Salmos capítulo 30, o versículo 2, que fala assim, 3 aliás: Adonai, meu Deus, clamo a ti e tu providencias cura para mim. Esse versículo, gente, é fantástico e tem tudo a ver com esse tema de hoje. Quando clamamos a Deus, Ele providencia cura para o nosso interior, cura para as nossas emoções. A palavra de Deus é fantástica, eu fico admirada e sou suspeita para falar. Eu passei para vocês uma tarefa, um para casa, para vocês escreverem algumas perguntas falando sobre feridas e também sobre os inimigos da alegria de vocês. Eu não sei se vocês tiveram tempo de fazer, mas se vocês não teve tempo, eu peço para vocês estar fazendo sim, sabe? Mesmo que seja no final de semana, não tem problema, mas tire um tempinho para fazer essa tarefa, porque é muito importante e vai auxiliar nessa ministração, nesse tema de hoje, tá bom, queridas? Então vamos lá. Eu começo com esse versículo e a Ângela Cirina, assim, foi, como eu falei, foi muito fantástico o que ela escreveu. E ela fala que muitas das vezes a gente prefere viver com mágoa, com rancor, com a solidão, porque a gente está embutindo que se a gente viver assim, com esses sentimentos no nosso coração, de certa forma a gente está trazendo justiça para nós mesmos. É a mesma coisa, tipo, eu estou vingando da pessoa, né? É como se a gente tivesse brigado com uma pessoa e aí a pessoa está errada e você está certa, mas aí você bate o pé e você fala assim, não, eu estou certa, por isso eu prefiro continuar brigada, eu prefiro continuar dessa forma, porque na verdade eu que estou certa. Muitas das vezes, querida, eu já passei por isso na minha família, então já perdi as contas, das vezes que eu já passei por isso. E a gente perde porque Deus, ele não ensina isso pra gente, Ele ensina que a gente precisa ser flexível, igual eu falei no vídeo anterior, que a gente precisa pregar o evangelho e ser como Jesus é. Mas aí você vai e me pergunta, Gabi, nós somos seres humanos. E realmente nós somos seres humanos. E aí, quando desde o dia que eu peguei esse tema, eu fui ler, o Espírito Santo começou a falar algumas coisas comigo e me mostrou pessoas que eu preciso perdoar e eu preciso conversar com a pessoa, nem que seja pelo virtualmente, mas eu preciso falar com a pessoa e pedir a pessoa para perdoar, mesmo eu achando que eu estou certa e humanamente falando eu estou certa, mas eu preciso pedir perdão para essa pessoa, porque muitas das vezes a gente, sem perceber, a gente começa a carregar essas pessoas que a gente não perdoa, essas mágoas, essas situações e esses momentos que a gente passa por eles, a gente carrega. E aí a gente dorme com eles, a gente levanta com eles, a gente trabalha com eles. Aonde quer que a gente vai, a gente leva essa pessoa com a gente,
quando a gente não perdoa, quando a gente não libera esse perdão e tem essa atitude. Porque é muito forte isso. Porque na verdade, a pessoa, por mais que ela magoou, a gente que é o maior afetado, porque a gente sempre vai estar lembrando, a gente sempre vai remoer essas situações e muitas das vezes, mesmo a gente sendo cristãos, né, conhecendo a palavra, a gente prefere viver assim do que abrir mão, do que realmente falar assim, não, mesmo eu estando certa, mesmo sendo que a pessoa que errou, a gente não abre mão. E eu falo, meninas e mulheres, que eu já fui muito assim, e Deus ainda está trabalhando em mim. Eu não posso falar para vocês que Deus me curou completamente, porque eu estou nesse processo. Então, assim, como é importante a gente abrir mão. E justamente para o quê? Para a gente ser liberta, para a gente se livrar dessas feridas velhas. Porque assim, é uma caminhada. O processo de cura são degraus. Cada dia você sobe um degrau. E o que acontece muito é que às vezes a gente cai e a gente regride. Em vez de a gente avançar, a gente regride, a gente começa a se culpar, mas isso é normal, isso faz parte da nossa natureza humana. Só que, queridas, eu vou falar uma coisa para vocês. Às vezes você está pensando assim, mas eu já fui liberta, eu já fui curada, eu já perdoei todo mundo que eu tinha que perdoar, não é mesmo? Mas eu vou te falar uma coisa, como eu falei, o tema é decida. Isso não é sentimento, você não precisa ter sentimento, você precisa ter atitude e decidir ser feliz em vez de carregar andando essas mágoas, esses rancores, esses ressentimentos e essas feridas. E muitas das vezes o inimigo, ele nos estuda 24 horas. Então ele vai lançar pessoas, ele vai lançar situações, de preferência mais próximas de você, para cutucar todas essas feridas que você já foi curada. E aí, nessa hora que ele cutucar e que ele usar até mesmo pessoas para estar trazendo para você de novo toda essa situação que você já superou, aí é esse o momento que você vai decidir: eu estou curada ou não. Você vai decidir caminhar sendo feliz e realmente declarando para você que você está curada, ou você vai decidir não liberar perdão, não perdoar, retroceder, andar para trás e pegar de volta essas velhas feridas. Então, essas velhas feridas não vai ser velhas, essas velhas feridas vai ser feridas atuais. E muitas vezes o inimigo ele faz isso com a gente. Ele não quer que você seja liberta de certo comportamento, de certo sentimento ruim dentro de você. Ele não quer. Então ele sempre, quando você acha que você está curada, aí acontece uma situação que faz te reviver tudo de novo, e no momento que é para você ter atitude ali, assim, de você ter essa decisão, muitas das vezes você não decide e essa velha ferida passa a ser ferida atual na sua vida. E Deus, ele não quer isso pra gente. Deus, ele quer que a gente viva de novidade de vida e não de novidade de passado e não passado. Deus, ele não quer isso pra gente, mas a gente precisa se colocar na presença dele, pedir ele para trabalhar isso em nós. Por quê? Porque nós não somos nada. Nós precisamos depender dele e precisamos muitas vezes assumir isso. E assumir isso dói. Assumir isso é incômodo, a gente não gosta, mas para a gente ser liberta, para a gente romper dia após dia, a gente precisa fazer essa escolha.
E aí, queridas, ela fala muito sobre isso, e ela fala que um dos caminhos é o perdão, como eu já falei, né? O perdão de você mesmo, o perdão das pessoas que foram envolvidas na situação e o perdão até de Deus mesmo. Eu já teve situações na minha vida que eu já fui muito imatura e às vezes eu ficava com raiva de Deus. Eu falava: Deus, como que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Deus, como que o Senhor permitiu que fulano de tal fizesse isso comigo? Eu colocava a culpa em Deus, né? E muitas vezes isso já aconteceu comigo. E hoje eu vejo que não existe, Deus ele não tem culpa. E a gente jamais pode falar isso para Deus. Ainda que o nosso coração, as nossas emoções falem: olha, Deus foi culpado. A gente precisa resistir, como diz a palavra, resistir ao diabo, ele fugirá de você. E você precisa resistir ao diabo, são nessas situações, queridas. São nessas situações de lutas, nessas situações, às vezes, de levante contra a sua vida, situações que você vai se sentir injustiçada, mas aí não é pra gente revidar, como muitas vezes eu já fiz, não é pra gente agir na nossa própria carne, porque se eu agir assim, eu vou estar pegando essa ferida de novo, abrindo essa ferida e expondo essa ferida de novo, uma ferida que já estava cicatrizada. Deus ele não quer isso pra gente. Então, nós precisamos ter essa iniciativa, decidir realmente se livrando dessas velhas feridas. E aí a gente vive muitos conflitos às vezes. Como eu falei, Deus, eu tenho que perdoar porque foi fulano que me magoou, foi fulano que me chateou. Na verdade, fulano não merece. O fulano não merece minha atenção mais, o fulano não merece nada. Só, queridos, que se a gente for olhar isso, a gente não perdoa ninguém. A gente não perdoa nem nós mesmos, porque nós não merecemos. O único, né, que morreu por nós, ressuscitou é Jesus. Ele sim merece tudo de nós. Ele merece tudo. Só que na palavra fala também que se a gente não perdoar o outro, Deus ele não vai nos perdoar. Então isso é muito sério. E aí a gente vive esse conflito interior. E esse conflito interior às vezes está fundamentado em quê? Em sentimentos egoístas, em sentimentos de orgulho, em sentimentos de até mesmo falta de maturidade e sentimentos de razão. E essa palavra é muito perigosa. Esses dias para trás, uma amiga minha falou comigo sobre essa palavra. E aqui de novo, a Ângela Cirino veio falando sobre a razão. Então, se a gente querer ter razão, a gente não vai perdoar ninguém. A gente não vai nos perdoar e Deus também não vai nos perdoar. Então, a gente não precisa ter razão para pedir perdão. Mesmo que a gente não tenha razão, mesmo que a gente esteja certo, a gente precisa fazer isso. E isso é difícil, querida, é difícil, porque você não quer, você quer usar aquele método, né, de birra, de emburramento, aquela coisa, né, de criança, belém, nunca mais sou de bem. Muitas vezes nós somos assim, mas Deus ele quer curar você hoje. Deus ele quer trazer novidades de vida para você hoje e falar assim: olha, você precisa abrir mão, você precisa abrir mão dessa razão, você precisa abrir mão desse orgulho, porque isso nos afasta do propósito de Deus, isso nos afasta da nossa cura, isso nos afasta das pessoas. Como isso é sério, amadas? Quem não perdoa sofre doenças doenças graves geradas pelas mágoas, fora todas as doenças que a gente sofre. E quando a gente vai pensar, são por causa disso, são ressentimentos, são mágoas que vão acumulando, a gente não perdoa. Isso vai afetando a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional e a nossa vida física.
E eu vou encerrar, queridas, com essa frase fantástica que fala assim: Jesus tinha todas as razões para não perdoar a humanidade e mesmo assim ele decidiu perdoar. E ele não perdoou apenas uma, ele perdoou todos aqueles que zangaram, todos aqueles que cuspiram, até mesmo os próprios discípulos que falavam que amava ele, que falavam que andava com ele. Tantas pessoas que julgaram, e a maioria foram pessoas religiosas, pessoas que falaram que conheciam, que lia a Bíblia, que tinha ali uma vida ali, que achava que conhecia a Deus. Se ele, que não tinha nenhuma razão, ele decidiu morrer e perdoar todos os nossos pecados, quem somos nós para não perdoar? E eu falo isso, queridas, para mim também, para o meu interior, porque a gente reluta, a gente fala não, a nossa razão, o nosso intelecto, até mesmo às vezes o inimigo, ele joga setas na nossa cabeça para não perdoarmos, porque ele não quer ver ele não quer ver o nosso crescimento, ele quer ver a gente presos, estagnados, e quando a gente vai ver é por isso. Então, assim como Deus falou comigo de forma poderosamente através dessa palavra, eu finalizo esse vídeo e te fazendo esse apelo, que pode ser que nesse ano de 2020 você passe por muitas situações, em várias situações vindo realmente para saber se você foi curada, muitas situações que o inimigo pode tentar colocar para fazer com que você volte para trás, que você abra todas essas feridas de novo, mas Deus, ele não quer isso para você. Deus, ele quer curar, como aqui mesmo na palavra fala, é só você clamar que ele cura o seu interior de dentro para fora. Então, amadas, decida todos os dias, vire para você mesmo e fala: eu decido ser feliz, me livrando das velhas feridas. Quando acontecer uma situação, quando vier um pensamento, quando vier uma atitude, quando vier palavras para te derrubar, para fazer você contorcer, remoer tudo de novo, você fala: não, eu decido ser feliz, me livrando das minhas velhas feridas. E eu tenho certeza que o Espírito Santo a cada dia vai fazer essa obra de dentro para fora no seu interior. Então toma posse dessa palavra e coloque em prática. Assim como Deus tem falado comigo, assim como Deus tem trabalhado no meu interior, e tem sido difícil, amados, porque esse processo não é fácil. Esse processo de você descer, de deixar que Deus trabalhe em você é muito difícil, mas Ele é quem nos capacita. Então que Deus possa te abençoar, que você fica com essa palavra aí no seu coração e não esqueça, é decisão e não sentimento. Que Deus possa te abençoar e até a próxima.